Bom, eu não sei em qual fase você se encontra, se você está começando agora, se você já começou e ainda não tem resultado, ou se você está pensando em desistir. Eu já passei por todas essas fases e por isso, nesse vídeo, eu vou te dar 6 lições valiosas que eu aprendi ao decorrer de 5 anos de marketing digital e que vão mudar o rumo da tua história. Lição número 1: ninguém vai te apoiar. Aquelas pessoas que você mais ama, que você espera que elas vão te apoiar, que elas vão te ajudar, vão te orientar e vão te motivar, vão ser as piores pessoas. Vão falar que isso não dá certo, que isso não funciona, que você não é capaz, que você não pode e que você não consegue. Elas vão te desmotivar, vão te colocar para baixo e vão fazer de tudo para você desistir. Isso é muito forte, porque quando uma pessoa que você ama faz isso com você, isso abala diretamente no teu psicológico. E realmente você pensa em desistir, você pensa em parar com tudo. Mas se você persistir, você vai ter resultados. Eu mesmo passei por essa fase. Depois de 2 ou 3 anos sem ter resultado, dá só uma olhada no áudio que eu recebi do meu pai. Melhor tu pega e arruma um emprego e vai trabalhar. Tu nunca tem dinheiro, sempre tá fudido, mas agora tá vendendo até o carro pra pagar a conta. Pode abandonar esse teu serviço aí que você não dá nem pro sal. Realmente a minha vida não foi muito fácil. E essa situação aconteceu porque eu vendi o meu carro, que na época era um Peugeot 307 prata, que eu tinha conseguido com muito suor. E eu vendi ele porque eu tava atolado até o pescoço de dívida de cartão de crédito por ter começado o negócio e não ter dado certo. Mais pra frente eu vou te contar toda essa história. E bom, meu pai me mandou esse áudio aí e realmente eu pensei em desistir. Só que graças a Deus eu não desisti e um mês depois eu já colhi os resultados disso. Ele mandou esse áudio aí por março. Em abril eu já tinha feito R$8.000 e depois em maio eu já tinha feito mais de R$50.000. Imagina só se eu tivesse ter desistido. Eu não estaria aqui, eu não teria conquistado tudo que eu conquistei por um mês. Não chegou nem a dar um mês. Se em um mês eu tivesse pensado em parar, que ali foi o estopim. Ali eu tinha de tudo para parar, de tudo para desistir. Se eu tivesse ter parado ali, ainda bem que eu continuei e que eu persisti. E aí depois de eu ter resultado, eu até fiz uma brincadeira com meu pai, eu vou estar deixando aí para você ver. Lembra que tu falou que a internet não dava certo? Pega Gostou? E não entenda mal, as pessoas não fazem isso porque elas não querem que você tenha resultado, porque elas não querem ver o teu sucesso, mas sim porque realmente elas te amam e elas têm medo do novo. Já pensou você chegar pro seu pai, pra sua mãe e você falar, pô, vou começar a trabalhar aqui com a internet, vou ficar milionário? É algo surreal, é algo intocável, até a pessoa conhecer esse mercado e ver os resultados. Ainda mais quando você não tem resultado. Como é que tu vai provar algo se nem resultado você tem para isso? E no meu caso foi um pouco pior. Eu já estava 2 a 3 anos sem resultado. Lição número 2. Antes de dar certo, vai dar tudo errado. Na minha vida, como você já viu aí na lição 1, já deu errado várias coisas. Ali foi o estopim. Porém, antes disso, várias outras coisas deram errado. Então, quando eu comecei vendendo um produto através de tráfego pago dentro do Facebook Ads. Começou a vender, eu botei ali R$100, voltou 700, aí depois eu botei 200, voltou 1.000 e pouco, mas eu não sabia escalar, não sabia reinvestir o dinheiro, eu gastava tudo. Então essa estratégia parou de funcionar, eu não consegui subir esse produto de novo e comecei a trabalhar com o YouTube. Deu errado, não conseguia viver disso, caiu uma venda ou outra, uma venda por semana, uma venda por mês, eu não conseguia ter resultados com o YouTube através de vídeo review. Na época eu fazia vídeo review de produtos. Até que eu conheci o mercado de lançamento. Fiz meu primeiro lançamento, investi R$800 e voltou 8.000. Aí, pô, estourou. Só que não. O especialista me abandonou, disse que conseguia fazer sozinho. Enfim, fui lançar uma outra especialista que tinha grana, já tinha feito 6 em 7. Pra quem não sabe o que é 6 em 7, é R$100.000 em 7 dias. E aí depois que eu comecei a lançar ela, eu já tinha lançado outro. Eu já sabia fazer dinheiro, eu já sabia tudo que precisava para um lançamento dar bom. Porém, veio a pandemia. Nesse lançamento foi investido R$25.000 do cartão de crédito e quando a gente abriu o carrinho voltou só R$2.000. Imagina, eu entrei realmente em depressão nessa época, porque eu teria que pagar esse valor e como que eu ia pagar? Da onde que eu ia tirar dinheiro para isso? Eu esperava desses 25.000 voltar uns 250, porque eu tinha base no outro lançamento. E deu tudo errado. Mas eu não desisti, eu persisti e ainda consegui fazer os R$25.000. Na verdade foram 28, sobrou 3.000.
Aí a gente fez um relançamento investindo R$300 e nesse relançamento voltou 10 mil. E mais uma vez, a especialista me abandonou. Achei uma nova especialista, investimos 700, voltou 7 mil. A especialista quis mudar de nicho e mais uma vez fiquei sem especialista. E assim foi a minha vida toda, ao longo de vários anos. Tentava uma coisa, dava certo, e aí acontecia algo de errado. Tentava outra, dava certo, acontecia algo de errado. Até que eu conheci o mercado de PLR. E adivinhe, investi 8 mil do meu cartão de crédito, eu nem tinha dinheiro, investi os 8 mil ali do meu cartão pra fazer o negócio dar certo, pra tentar. E eu tinha plena certeza que ia vender muito. E eu ia ficar rico com aquilo lá. E adivinhe, não me deu nada. Ainda fiquei devendo 8 mil, que foi onde aconteceu a história que eu vendi meu carro para pagar o cartão e que sobrasse para reinvestir no meu negócio. Então, realmente não foi fácil, mas no final dá tudo certo. Então, dá tudo errado para depois dar certo. Entenda isso. E eu te falo mais. Se tá difícil, é porque você tá no caminho certo. Não existe nada fácil. Tudo que for fácil, for rápido, corra. Terceira lição, aquilo que tu foca potencializa. Para de ficar pulando de galho em galho. Eu mesmo fiz isso. Pulava de uma área para outra, da outra para outra e assim eu ia pulando e não tinha resultado em nada. Porque a única forma de tu ter resultado é tu focando em algo. Tu nunca vai ser bom em algo que tu faz de vez sim, de vez nunca. Muito pelo contrário. Tu vai ser bom em algo que tu faz 1000, 2000, 3000 vezes. Então foca em uma única coisa. Carlos, mas eu quero fazer tal coisa e eu preciso disso porque eu já validei uma estratégia aqui, não sei mais o que. Foca no que tu é bom. Eu vou te dar um exemplo das minhas empresas. Hoje eu sou dono de uma automação de WhatsApp, a Zap Rápido. Meu único papel nessa empresa é criar ideias e passar essas ideias para o programador. A gente tem o programador que cria tudo, que não é só um, são vários programadores, mas tem um programador central que ele desenvolve tudo, então passa a ideia para ele, passa para a equipe, né? A gente tem pessoas que cuidam do suporte, a gente tem pessoas que cuidam de manutenção do servidor e assim por diante. A gente tem pessoas também que cuidam do tráfego. Então a gente tem várias pessoas, cada uma no que é bom. Não adianta eu querer fazer tráfego se eu não sou bom no tráfego. Não adianta eu querer programar se eu não sou bom em programar. Então deixa cada pessoa no que é bom. Carlos, não tem dinheiro para isso. Começa fechando parcerias, pega alguém que tem um sistema, pega alguém que tem um produto, pega alguém que sabe fazer tráfego e fecha a parceria com ela. Fala, ó, eu sou bom nisso, tu é bom naquilo, vamos fazer uma parceria, vamos se juntar. E se você fazer isso, você vai focar só naquilo que tu é bom, e o negócio vai para frente, o negócio vai que nem um foguete decolar. Aliás, a gente tem picos de energia. Então olha só, quando você começa a dar tiros para vários lados, o que acontece? Você gasta um pouco de energia para cá, um pouco para cá, um pouco para lá, e não consegue atingir realmente um resultado satisfatório. Agora, quando você foca a sua energia para um ponto específico, aquilo lá dá certo. Então foca, porque em tudo que tu focar, vai potencializar. Lição número 4, tudo é sobre funis. O pessoal fica falando, porque essa estratégia saturou, porque não sei o que, porque isso não funciona. Nada satura, tudo se sofistica. Funis sempre funcionaram e sempre vão funcionar. Desde 2010, desde 1990, não sei quando que começou essa onda de vendas na internet, mas desde que começou, o pessoal utiliza funil. E não é somente na internet, mas sim em negócios físicos. Olha só, eu vou te dar um exemplo. João Pedro Alves, esse cara bonito tá aparecendo aí pra você. Um cara multimilionário que já viajou o mundo inteiro. Ele é um dos meus amigos pessoais, um cara muito foda, um cara muito gente boa. E o próprio João, desde 2016, ele vende o mesmo produto, apenas mudando o funil, trazendo um funil mais sofisticado ano após ano, o mesmo produto. E aí tem gente que quer ficar mudando de produto semana por semana. Uma semana vende uma coisa, outra semana vende outra e na outra. Não é assim. Foca em funil. Se tu aprender funil, se tu aprender venda, tu vai ter muito resultado. Enquanto houverem pessoas no planeta Terra, vão existir pessoas vendendo, vão ocorrer vendas. Então aprenda vendas, se especialize em vendas que você nunca vai passar fome. Quem vende sempre vai ter dinheiro. Olha só, vou te dar um outro exemplo. McDonald's, quando você vai lá e você pede um hambúrguer e você compra só esse hambúrguer, eles ganham em média 80 centavos de lucro nesse hambúrguer. Mas depois que você pede o hambúrguer, o que eles te oferecem? Se você não quer adicionar batata e refrigerante. E aí com isso, eles acabam aumentando o lucro deles para 3, 4 reais.
O que acontece nesse caso? Eles estão utilizando um funil para te vender mais produtos. Você precisa ter mais produtos na tua esteira. Precisa aprender a trabalhar com funis. Não só o funil principal que vai vender o teu primeiro produto, mas outros funis para implementar vários outros produtos na tua esteira. Lição número 5. Aplique a teoria da vaca roxa. Pô, Carlos, o que é isso? O que tem a ver venda? O que tem a ver mudar de vida, lição com vaca roxa? Bom, essa teoria, ela mudou a minha vida, mudou minha forma de pensar e mudou a minha mente em relação aos negócios. Como funciona essa teoria? Imagine aí que você todo dia passa por um caminho. E aí a primeira vez que tu passou por esse caminho, tu viu vacas, que é algo que você não tinha visto antes, porque você é da cidade grande e nunca tinha visto uma vaca pessoalmente. O que acontece? Você vai reparar nessa vaca. Só que se você passar por esse caminho todos os dias, você vai perder o interesse. Vai chegar uma hora que essas vacas vão se tornar invisíveis, porque você vai ver elas o tempo todo. Só que a partir do momento que tu passar por esse mesmo caminho e tu vê uma vaca roxa, isso vai chamar a tua atenção, ela vai te prender. Por pelo menos alguns segundos ali, você vai desviar a tua atenção para ela. E eu vou te falar, o dinheiro tá aonde está a atenção das pessoas. Então eu aplico essa teoria aqui nos meus negócios e eu vou te dar um exemplo. Existe um cara chamado Mike Cesário. Eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele, mas esse cara, ele estava num festival com os amigos e ele viu os amigos dele colocando água em latinha de energético e em latinha de cerveja, para não ser zoado. Imagina, você vai num barzinho, e nesse barzinho tem várias pessoas bebendo cerveja e você tomando água. Automaticamente, aquelas pessoas que sempre tomam cerveja vão querer pegar no teu pé. Pô, como assim? Tu não bebe, não sei o que, e vão querer te trazer para esse caminho. E vendo isso, o Mike desenvolveu uma nova forma de vender água. Ele criou a Liquid Death. Não sei se pronuncia assim, mas do português significa morte líquida, que nada mais é do que água. Essa água comum aí que você toma, que você compra no mercado, que tem na sua casa, que existem de diversas marcas, ele arrumou apenas uma forma diferente de vender a água. Que no caso ele colocou o nome de morte líquida e vendia numa lata mais bonita que parecia cerveja. Então as pessoas tomavam a água sem de fato parecer que estavam tomando água. E isso mudando um pouco a oferta dele, apenas entregando o produto de uma forma diferente, numa embalagem diferente. Lembra da teoria da vaca roxa? É a mesma vaca, só mudou a cor. Aqui é a mesma água, só mudou a embalagem. Hoje a empresa desse cara vale 700 milhões de dólares. Isso dá aproximadamente 3 bilhões de reais. Apenas vendendo a água numa embalagem diferente. E essa é a prova viva que essa teoria funciona. Eu mesmo aplico ela nos meus negócios de diversas formas e vários outros players do mercado aplicam para vender algo de uma forma diferente. Vou te dar um exemplo. Qual a diferença de tu vender um livro digital para tu tá vendendo PLR? Basicamente, só criar um termo mais bonito, tá? Porque você compra os direitos de revenda de um produto. Não deixa de ser um e-book. Sexta e a mais importante das lições. A persistência ganha do talento. Você já viu aí que ao decorrer da minha história foi cheio de altos e baixos, mas o que eu mantive sempre foi a persistência. Eu nunca fui o melhor, mas eu fui a pessoa mais persistente. E foi isso que fez eu chegar até onde eu cheguei. E olha só, vou te dar alguns exemplos. Eu já conversei com várias pessoas, eu tenho um network muito bom, então eu gosto de conversar com todo mundo. E eu conversei com pessoas assim que tu conversava com elas e tu pensava, nossa senhora, esse cara aqui deve estar fazendo 1 milhão mês, o cara é muito inteligente. Aí tu vai ver, o cara não vende nem R$1.000 por mês. E ao mesmo tempo, eu já conversei com pessoas que na minha cabeça só ficava uma única pergunta. Como é que esse ser tá fazendo R$1 milhão por mês? Conversando com o cara, dava a entender que o cara era o cara mais burro desse mundo. E o cara tava fazendo muito dinheiro. Porque não é só sobre conhecimento. Conhecimento é poder? Sim, é. Mas a persistência sempre vai vencer tudo. Sempre que você persistir em algo e você não desistir, você vai conseguir colher os frutos disso. Elon Musk é um dos exemplos disso. Quando ele lançou a SpaceX, ele tinha 3 tentativas para acertar num foguete e fazer com que o lançamento fosse um sucesso. Na primeira ele fracassou, na segunda ele fracassou. Na última tentativa, se ele errasse, ele ia perder tudo que ele tinha. Ele não teria mais dinheiro para fazer um outro lançamento. Então essa foi a última tentativa dele. Muitos no lugar dele iam desistir, mas ele tentou, ele persistiu.
e hoje você já sabe o resultado. Ele é o homem mais rico do mundo. Bom, se quando eu comecei eu tivesse acesso a essas informações, a um vídeo como esse, eu não teria quebrado tanto a minha cara e teria resultados muito mais rápidos. Agora talvez eu nem estaria aqui, eu estaria em um outro lugar, num nível muito mais alto. Claro que eu cheguei em um bom nível já, mas eu ainda tenho muito que passar, muito que aprender e muito crescimento ainda para adquirir. Então, dê valor a esse vídeo, aplique essas lições e se você não sabe por onde começar, eu vou deixar aqui no final do vídeo recomendação de alguns vídeos que vão te dar uma base de caminho para você seguir e ter resultados consistentes.